Professor, quais são as matérias mais importantes para o meu concurso do TSE Unificado? Quais são as matérias que eu devo dedicar mais tempo na minha preparação? Você pode me falar? Posso sim, eu sou o Robson, eu sou professor de Direito Eleitoral aqui do Direção, analista de área judiciária do TRE de São Paulo. Já trabalho com preparação de concursos públicos desde 2015, né? Sou professor aqui nos cursinhos e desde 2002 eu sou servidor. Já passei por muitas desaprovações, por muitas experiências, muitas aprovações também. Tenho 4 aprovações em concurso, então sempre é bom a gente compartilhar essa experiência com vocês. Meus queridos, a grande maioria de vocês vai fazer as provas para técnico, para analista da área administrativa ou para analista da área judiciária, tá? Alguns vão para a Polícia Judicial, outros para as especialidades, mas em termos gerais, são esses 3 cargos que vocês vão disputar. Dentro dessa estrutura, o que eu imagino que é mais importante, tá? Primeira coisa, óbvio que o que é parte específica nessa prova do CESP tem peso 2. Então, é mais importante em termos de quantidade de estudo, em termos de pontuação, óbvio, do que as matérias da parte básica, tá? Então, esse é uma primeira grande diretriz. É claro que você deve alocar mais tempo do teu estudo nas matérias da parte específica do que na parte básica, tá? Agora, começando prova por prova. Analista da área judiciária. Você tem as matérias de direito na parte específica e português na parte básica. Você vai ter 50 itens de português. Esse é o meu primeiro alerta, né? Por mais incoerente que possa parecer, na tua prova de área judiciária tem essa especificidade. A tua parte básica é só português. São 50 itens de português. O examinador pode explorar uma série de assuntos, ele pode explorar uma quantidade maior de assuntos do que ele vai explorar com os técnicos, do que ele vai explorar com os analistas da área administrativa. A minha primeira sugestão, então, é que você, apesar de português estar no peso 1, não negligencie o português. Não negligencie, tá? Por quê? Porque a tua parte básica é inteira de português. Vai ter uma cobrança mais acentuada, mais ampla do que o normal em língua portuguesa, tá bom? Olhando para as matérias específicas, eu entendo que você tem 3 matérias principais. Quais são elas? Eleitoral, administrativo e constitucional. São essas 3 matérias que devem trazer a maior quantidade de questões. A prova não diz, né, essa divisão. A lógica, a tendência é que, em relação a civil, processo civil e direito penal, essas 3 matérias sejam mais relevantes. Então, eu alocaria mais tempo, né, nessa hierarquia, né? As três, uh, as 3 matérias principais da parte específica, depois as outras 3, e não esquecendo o português. Você tem que tratar de uma maneira especial. Lembrando que a sua dissertação sai de um dos assuntos da parte específica, tá certo? Professor, e a minha prova de analista da área administrativa, como que eu organizo? Qual peso maior? Peso maior, parte específica. Dentro da parte específica, 2 matérias, ao meu ver, se destacam, tá? Se destacam. Gestão de contratos e gestão de pessoas. Me parece, né, pelo jeito que está no edital, pelo teor do edital, pelo que a gente vê no dia a dia do próprio tribunal, os cursos que nós fazemos dentro do tribunal, como chama? As habilidades, né? As habilidades que o tribunal quer que a gente demonstre, que a gente aprenda, dizem muito respeito à gestão de pessoas e à gestão dos contratos, tá? Apesar da instrução normativa número 5 ter sido retirada do edital, nós ainda acreditamos que será uma prova muito importante. Então, essas são as 2 matérias que eu sugiro que você dê mais atenção na tua prova específica de analista da área administrativa, tá? Na prova básica você tem português, constitucional, administrativo e eleitoral, tá? Aí você deve ter um equilíbrio na cobrança, tá? Português deve ter um pouquinho mais, em termos de número de itens, do que as matérias do direito. Mas
Se você está fazendo área administrativa, normalmente você não é da área do direito, da área judiciária. Então, você tem que ter um cuidado maior com as matérias do direito. Elas podem te apresentar um pouco mais de problemas. E fechando o nosso vídeo, né, para técnico, para você que vai para técnico, você tem um edital muito parecido com o edital de analista. Então, de analista da área administrativa. A minha expectativa não é tão diferente. As matérias de gestão de contratos e a matéria de administração, né? Porque aí na configuração do edital de técnica é um pouquinho diferente, talvez a matéria da administração pública se sobressaia um pouco mais, tá? São essas as duas principais matérias no nosso modo de ver na prova de técnico. A análise da prova básica é a mesma, tá? O mesmo edital, provavelmente a mesma configuração. E para a gente encerrar, qual é a matéria que eu devo dedicar mais tempo, professor? Entre todas elas, e aí independente da prova. A matéria que você deve dedicar mais tempo é aquela que você tem mais dificuldade. Como assim, professor? É exatamente. Cada pessoa é uma, cada um é um. Eu tenho uma dificuldade, você tem a sua. Então, eu não consigo dizer para você, e é interessante na mentoria, por exemplo, a gente trabalha muito isso, né? Qual é a tua maior dificuldade? Dentro das matérias do edital, aquela que você tem mais dificuldade é aquela que você tem que estudar mais, tá? Ah, eu tenho dificuldade em tudo. Bom, então vamos lá, né? Vamos dedicar mais tempo, vamos dedicar mais força, porque você precisa de mais caminhada, tá? E qual é o parâmetro, professor, que eu devo usar para isso? Um parâmetro muito bom é justamente a resolução de questões, tá? Quanto mais questões você faz, quanto mais prática você tem com a prova, e principalmente prova do CESP, claro, você consegue mensurar o teu aproveitamento e dentro das disciplinas, às vezes, você consegue identificar. Pô, eu estou indo muito bem, por exemplo, em resolução, 23.659, mas eu não estou indo tão bem aqui na parte de lei das eleições. Eu já sei que eu preciso pôr um pouco mais de tempo aqui do que lá, entendeu? Você consegue fazendo isso ao longo da tua caminhada. Tá? Nesse ponto específico aí de organização, a mentoria te ajuda muito. Se você quiser participar da mentoria, tem aqui na descrição desse vídeo, tem os links para você falar com o pessoal do atendimento e você conhecer melhor a mentoria. Na mentoria a gente organiza o estudo, a gente direciona dentro daquilo que você mais precisa, a gente tem entrevista, tem bate-papo justamente para isso. Para eu poder, como mentor, identificar, olha, teu ponto preocupante está aqui, ó. Vamos gastar mais tempo aqui, vamos investir mais aqui, tá? Então, gente, quando você fala de matérias principais, é claro, as da parte específica são mais importantes que a da parte básica, mas de última mensagem aí nesse vídeo, a matéria mais importante é aquela que você tem mais dificuldade, tá? Dedique-se a elas, né, se for mais de uma, para que você consiga corrigir o teu desempenho, para que você consiga chegar bem lá na hora da prova e conseguir a sua aprovação, que é o que nós queremos aqui no Direção, tenho certeza também é o que você quer. Se você gostou desse vídeo, se você achou essas sugestões úteis, deixa aqui no comentário. Se você também discorda, fique à vontade, pode colocar aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e a gente se vê numa próxima oportunidade aqui no canal ou lá nas nossas assinaturas. Grande abraço, até mais.